Todos nós negociamos, né? Negociamos o tempo todo, né? Negociamos aí na hora de comprar carro, casa, negociamos com os pais, com os cônjuges, com o filho, com o chefe, com o cliente e para o cliente, né? Em nome do cliente, negociamos com os amigos, né? Então, assim, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, a gente está sempre negociando e construindo soluções, né? Na minha área, por exemplo, aí, as negociações referentes a acidentes com barragens, outros tipos de eventos aí, temos, né, enfim, uma série de negociações multilaterais com o Ministério Público, com o Estado, com outros interlocutores, então, faz parte do nosso dia a dia na área ambiental, em outras áreas do escritório, evidentemente, né, mas, como advogado, a gente vê, falo que conversei com outras pessoas, até a turma mais nova, para ver se tinha mudado alguma coisa, mas a gente tem uma formação focada no conhecimento jurídico, né? E formados para ter o melhor argumento, para ter poder de convencimento, preparado para o litígio, para o embate, para o debate, né? E, de uma certa forma, um ensino, pelo menos na vida acadêmica, uma carência aí de capacitação e treinamento para outras formas de solução de conflitos, né? Então, a gente ainda atua muito na lógica do cada parte tem suas razões e ver quem tem melhor. Então, em geral, isso acaba no judiciário, né? Só que a prática e o direito, né, as leis que nós estamos vendo mais recentes, inclusive, têm caminhado para trazer outras ferramentas, para trazer mais agilidade, e outros benefícios aí na solução de litígios, tais como a mediação, conciliação, arbitragem, o acordo substitutivo, que é a modalidade mais recente, né, os termos de ajustamento de conduta. Então, cada vez mais a gente precisa estar apto a negociar bem e não só negociar intuitivamente, né, achar que quanto mais eu negociar, melhor eu fico, simplesmente. Existem ferramentas, existem procedimentos, técnicas e habilidades que a gente pode desenvolver para melhorar, para se tornar um melhor negociador, e foi por isso que a gente fez esse convite aí para a Anne-Marie Richter, que aceitou aí, né, gentilmente aí para participar do nosso Asa Talks. A Anne é diretora da Girassol Soluções Ambientais e da Mentor, Instituto de Desenvolvimento, é mediadora de conflitos, professora, palestrante, é graduada em comunicação social e mestre em mediação e resolução de conflitos. Então, profissional com mais de 25 anos aí de experiência na área, a gente atua conjuntamente em alguns casos aí, né, temos clientes em comuns, então a gente tem batalhado aí para trazer uma solução eficiente e realmente resolver conflitos. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra aqui para a Anne, que é quem a gente quer ouvir. Anne. Gente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de apresentar para vocês aquilo que me encanta todos os dias. Confesso para vocês que eu me tornei uma verdadeira viciada em conflito, em mediação de conflito, em estratégias de negociação. É uma coisa que eu gosto absurdamente e é uma coisa que eu tenho conseguido perceber que é a forma de eu fazer diferença no mundo. Por quê? Eu vou colocar alguns slides de base aqui para vocês darem uma olhada para a gente começar a conversar. A gente vai começar a conversar, primeiro eu contando uma história para vocês, como é que eu vim parar nessa história de mediação e resolução de conflitos. Eu sou relações públicas, e há 15 anos eu trabalho na área de conflitos socioambientais. Então, eu trabalhei em projetos de obras lineares, instalação de minas gigantes, mina mais mineroduto, linha de transmissão, fábrica de cimento, barragem, linha de transmissão, construção de ponte lá no Pará, para o DENIT. E eu sempre gostei muito de estudar essa área socioambiental, todos os parâmetros internacionais, os guidelines, as boas práticas, padrões do Banco Mundial, do AFC. E eu estudava, aplicava todas essas práticas nos projetos, só que eu percebia que chegava na hora do vamos ver, na hora da verdade, no cara a cara, ali diante das pessoas, a coisa não fluía tão bonito como era apresentado nos padrões de desempenho e nos guidelines.
E aí eu comecei a me interessar e eu fui estudar e fui entender de mediação e resolução de conflitos. Foi quando eu fiz esse mestrado, um mestrado ligado à Universidade de Barcelona. Não é uma mediação ligada nos fatores jurídicos da mediação. Então, eu sou conciliadora, sim, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas eu não sou advogada. Eu sempre brinco que a minha maior experiência com direito é dormir com um advogado há 25 anos. Mas eu não sou advogada e o olhar que eu tenho para a mediação é o olhar da mediação, da negociação e da resolução de conflitos, o olhar das relações. E quando a gente entende as relações entre os seres humanos, a gente entende que tem uma coisa que é uma verdade absoluta na vida da gente. E a minha tela não está compartilhada. Que beleza. Tecnologia, agora acho que vai. Tem 3 verdades incontestáveis na vida, gente. Uma delas é que a gente vai nascer. A segunda verdade incontestável é que você vai conflitar. E a terceira verdade incontestável é que você vai morrer. Simples assim. A vida é isso. A gente nasce, conflita o tempo inteiro que estiver vivo e morre. E é isso. Então a gente tem que perder um pouco o medo absurdo que a gente tem dos conflitos. Né? A gente não gosta de ser visto como pessoas no nosso dia a dia, pessoas brigonas, pessoas beligerantes, né? Nós, brasileiros, temos muito a necessidade de sermos gente boa, de sermos benquistos, né? E isso, para o brasileiro, é muito difícil, o conflito, mas o difícil do conflito nem é tanto a forma como não é ter conflito, é a forma como eu encaro um conflito. Muito bem, então, se eu tenho um conflito na vida, o que é um conflito? O conflito, na verdade, representa uma barreira. É uma barreira que a gente tem no meio do nosso caminho, né? O conflito é o impedimento de eu conseguir aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Né? Então, o conflito pode ser a incompatibilidade real ou percebida de objetivos em uma relação social de interdependência. Pessoal, incompatibilidade real ou percebida, o conflito pode não ser real, pode ser um conflito que exista somente dentro da minha cabeça. Outra coisa importante que esse conceito traz, objetivos em uma relação social. Se eu não tenho relação com você, eu não tenho conflito com você. Da mesma forma que se eu não tenho relação com você, ou não tenho interesse de ter uma relação com você, nem bom dia eu te dou. E o que é uma relação? Tá todo mundo de home office aí, né? Vocês estão relando na família de vocês o dia inteiro, por um acaso? Então, não estão? O dia inteiro ali, ó, relando na família. É relação, é isso mesmo. Um relando no outro o tempo todo e gerando atrito. E por que vira conflito? Porque essa relação é de interdependência. Eu dependo do outro. Eu dependo do outro. Se eu não depender do outro, eu não relo no outro, nem bom dia eu dou, não tem conflito, está tudo resolvido. Mas enquanto eu tiver uma relação e depender desse outro, para qualquer coisa, porque meu marido, meu filho, meu chefe, meu vizinho, meu síndico, o mecânico do meu carro, a galera que entrega iFood para mim e não chegou no horário que eu queria, se eu tenho interdependência dessa pessoa de alguma forma, eu posso ter conflito. Outra percepção que a gente precisa ter bem clara do conflito é que esse outro conceito, meus interesses ou minhas necessidades estão sendo ameaçados ou frustrados por outra pessoa. Vocês conseguem, e aí eu não vou ficar falando igual pobre na chuva, não, vocês vão ter que conversar comigo aqui e me falar o que vocês entendem de diferença entre interesse e necessidade. Qual que é a diferença de um ou de outro?
Vamos tentar arriscar aqui, né? A necessidade é algo que preenche, talvez, como a pirâmide de Maslow lá, né? Seja você precisa daquilo, inexoravelmente, não importa com quem e onde. E o interesse é aquilo que atrai o seu olhar, aquilo que te leva a fazer alguma coisa, não por necessidade, mas por um desejo. Não sei. Quem mais se arrisca? Eu não mordo, não, gente. Pode falar. Eu acho que a necessidade é o arroz com feijão. O outro é o chocolate. Boa, boa. Necessidade, gente, não cessa. Necessidade não cessa. Se cessasse, eu não precisava dela mais. Portanto, se eu comi hoje, para que eu preciso comer amanhã? Você já comeu hoje? Para que comer amanhã? Necessidade não cessa. Interesse, muitas vezes, é a forma como eu utilizo para comunicar uma necessidade minha. E lá no Maslow, Fred, eu vou te dizer uma coisa, era o homem com quem eu gostaria de ter casado. Se a gente não tivesse essa incompatibilidade de gerações, eu gostaria de ter casado com Maslow, porque apesar dele ter uma cara de topogijo, assim, ele parece um topogijo, foi um cara que sistematizou dentro de um modelo de pirâmide as nossas necessidades. Eu infelizmente, não coloquei nessa apresentação a pirâmide das necessidades de Maslow, mas eu posso mandar para vocês depois. O mais interessante da gente entender da pirâmide das necessidades de Maslow é a gente entender que lá na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas, né? E isso é importantíssimo na hora de uma negociação. Vamos lá. Nossas necessidades fisiológicas básicas. Estar alimentado, não estar com sede, estar numa temperatura agradável, não estar com vontade de fazer número 1, não estar com vontade de fazer número 2, né? Estar equilibrado, corporalmente equilibrado. Isso influencia numa negociação? Vocês acham que isso influencia? Absurdamente. Absurdamente. Então, é muito importante a primeira dica. Observem o seu corpo na hora de entrar numa sala que vai fazer a negociação. Não vai negociar com fome, com sede, vai no banheiro antes, né? Tenta dar aquela equilibrada para você entrar numa sala de reunião, de preferência sorrindo. As nossas emoções, que também estão lá na base da pirâmide de Maslow, elas são contagiosas. Se você já entra numa sala de negociação com a cara amarrada, a pessoa vai te receber de cara amarrada. Conversar com advogados, meus nobres e queridos advogados, não é fácil para todo mundo. Conversar com o juiz, com o promotor público, então, vou falar para tu. Não é qualquer um que transita nesse meio de uma forma tranquila e serena, né? Então, a gente precisa também dar uma tranquilizada nas pessoas. Mas voltando ao Maslow, depois das nossas necessidades fisiológicas, a gente tem as nossas necessidades de segurança, se sentir seguro num ambiente protegido, ter segurança financeira, né? Ter a estabilidade promovida por um emprego, por alguma atividade. A gente tem depois as nossas necessidades de afeto e inclusão. Depois a gente tem as nossas necessidades de realização e de autorrealização. Muito bem. O grande tchan das necessidades do Maslow, da pirâmide das necessidades do Maslow, é que na minha percepção, e na percepção de vários autores, os nossos sentimentos não entram como necessidade. Vocês acham que sentimento é necessidade? Qual sentimento é necessidade? Vocês têm algum para me falar? Todos, né? Porque isso muda o tempo todo. Se você falar assim, eu quero ser feliz e quero ser amado, quero amar alguém, beleza. Mas e o resto do tempo, né? Você tem que passar por altos e baixos, né, do ser humano. Então, você ter raiva, ódio, enfim, inveja,
insegurança, tudo isso são sentimentos que eles coexistem dentro da pessoa, né? Ninguém tem só o pacote do bem e larga do outro lado para lá. Exatamente. Amor é uma necessidade. Necessidade. Amor não cessa. Se não, caramba, todo mundo já foi amado pelo pai e pela mãe uma vez na vida. Para que ter mais amor? Já foi amado. Precisaria de mais? E Lacan já diz que toda demanda é uma demanda de amor. Não esqueçam disso quando vocês estiverem conduzindo algum processo. Toda demanda é uma demanda de amor. As pessoas podem querer ser amadas e representar o amor de formas absolutamente distintas, mas toda demanda é uma demanda de amor. E aí, quando a gente fica parado e olha para a necessidade de Maslow, para a pirâmide, a gente vê que a necessidade de relações sociais afetivas, o amor, e a necessidade de segurança são duas demandas presentes na nossa vida e que elas giram o tempo todo, em todas as relações que a gente está vivendo. Nós estamos passando por uma pandemia e que nós estamos com duas necessidades de segurança que se apresentam de formas distintas, brigando, relando o tempo todo. A segurança econômica e a segurança da saúde. São duas necessidades que estão brigando. E Hegel fala isso, que na maioria das vezes os conflitos não são gerados por quem está certo e quem é errado, são dois direitos. Eu posso transportar isso para duas necessidades, necessidade de segurança econômica, necessidade de segurança física. Por isso a gente tem essa questão da pandemia. Só que resolver conflitos é uma coisa que é, às vezes, complicada também, porque nem sempre a gente sabe de verdade o que a gente quer e o quanto a gente quer determinada coisa. Vocês têm noção de tudo que vocês querem e de quantificar esse querer na vida de vocês? Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas sabem aquilo que não querem, mas o que querem de verdade elas não conseguem apresentar. Principalmente porque a gente está falando que o que está aparente num conflito é a parte de cima do iceberg. E o que faz o conflito doer e ser conflito é o que está abaixo da linha do iceberg. O que afundou o Titanic não foi a parte de cima do iceberg, foi a parte de baixo do iceberg. Aquilo que não era visto, mas que era 80% do tamanho do iceberg, ou de 80% a 90% do tamanho de um iceberg. Então, o conflito só é conflito porque ele tem um lado subjetivo. E como é que a gente faz para acessar esse lado subjetivo do conflito? O que é o lado subjetivo de um conflito? O lado subjetivo de um conflito é aquilo que faz doer. Se não doesse, não era conflito. Se não incomodasse, se não trouxesse dor, não era conflito. Era facílimo resolver. Era prático, cartesiano, acima da linha, estava fácil. Simples. Mas só dói porque tem um monte de coisas que estão submersas. E estão submersas não só no outro, estão submersas para mim. Como é que eu vou fazer para acessar o que está submerso no outro, se eu não sei nem o que está submerso em mim? Já pararam para pensar nisso? A importância do autoconhecimento na gestão de um conflito e numa negociação de um conflito. Se eu não sei aonde dói em mim, o que dói em mim, como é que eu acesso isso, o que disparo, o que não disparo, o que me acalma, o que não me acalma, quais são os meus buracos e as minhas dores, eu estou indo para um campo de batalha, para um processo de negociação de peito aberto, podendo tomar flechada em tudo quanto é lugar. Não era esse o problema de Aquiles? Aquiles, ele só tinha o calcanhar dele, ele sabia. Ele era forte, mas ele sabia que tinha o calcanhar. A gente precisa saber qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu não consigo entender os interesses e as necessidades do outro se eu não entendo os meus interesses e as minhas necessidades. E por que eu preciso entender isso?
Porque um conflito, ele tem um padrão. Conflito sempre tem uma lógica. A lógica e a dinâmica do conflito é essa. Existe um evento disparador, me faz tomar um estágio e eu começo a escalar. Fico meio brava, meio chateada, para um pouquinho, continua, depois acontece outra coisa e eu vou escalando, até que chega... E essa espiral do conflito, esse momento da escalada do conflito, ele geralmente nos distancia da questão inicial, e quando a gente se distancia da questão inicial, a gente pega tudo que tem ao redor e vai jogando para o meio do bolo do conflito. Então, sabe aquela situação que o seu marido, na pandemia, não lavou a louça, e aí ele não lavou a louça, mas a briga fica porque semana passada você também não esticou a roupa no varal, porque eu te pedi para abastecer o carro, e outro dia você não foi na casa da minha mãe comigo, e você não me respeita, e você não olha para mim. Percebe? A louça virou uma discussão de uma relação inteira, e um monte de outras coisas que eram circundantes foram sendo jogadas para o meio do conflito. E aí ele vira desse tamanho, e aí ele fica complexo, e aí ele fica múltiplo, e ele continua nesse processo de espiral e escalada, até o momento em que ele estanca. Todo conflito tem um ponto de estancamento, que ele dá uma travada, geralmente é um indicativo de que a gente está numa espiral do conflito, e que ele está escalando é quando a gente para de conversar com a pessoa. A gente acha que parar de se comunicar com a pessoa vai fazer a relação automaticamente ser resolvida. Só que ela não faz. E a comunicação, que é uma habilidade inata do ser humano, que todo mundo nasce sabendo se comunicar, é uma das nossas piores habilidades. E aquela comunicação social que é ensinada na universidade para os profissionais de comunicação, de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, de produção editorial, não ensina a gente a lidar com um conflito, com um conflito de relação. Comunicação de conflito é absolutamente diferente de comunicação social, ou comunicação institucional, ou comunicação de marketing que a gente aprende na escola. E isso é um problema sério, porque hoje a gente está aprendendo muito de mídias sociais e não está se ensinando para os profissionais a se relacionarem. E apesar de toda a mudança tecnológica que a gente está vivendo, nós vamos continuar sendo humanos. Algumas necessidades nossas continuarão existentes. E a necessidade de relacionamento continuará existente. E depois de passarmos por uma pandemia, a quantidade de conflitos que vai aparecer vai aumentar exponencialmente. Hoje são os conflitos dentro de casa. Hoje, não sei se já apareceu isso aí, mas a demanda por divórcio está aumentando, violência doméstica de variadas formas está aumentando absurdamente, os conflitos socioambientais, a minha praia e a do Léo vai aumentar, a expectativa em cima das empresas, as expectativas das pessoas vai aumentar, porque as pessoas elas estão sob domínio do pior sentimento existente na face da Terra, chamado medo. Estamos todos com medo, medo de tudo, medo de todos. Essa semana passada eu tive que ir para São Paulo. Eu voltei, minha família me encara como se eu tivesse lepra. Eu não posso encostar em ninguém. Eu voltei leprosa, eu não voltei com Covid, eu voltei com lepra, que ninguém pode encostar em mim. E olha o desgaste que isso gera. E olha que eu sou uma pessoa que entende de conflito. Imagina quem não entende. Então, o pior sentimento, o medo, e ele é tão perigoso que a frase que mais existe na Bíblia, eu não sei se vocês sabem, é a frase, não temas. E mesmo que não sejamos católicos ou protestantes ou de qualquer visão, o pensamento cristão molda a nossa forma de ser e de pensar.
Não temas, não tenha medo. É a frase que mais existe na Bíblia. Então, a gente está sob o domínio do medo. E isso vai ser um problema que nós vamos precisar administrar. Então, quando a gente vivencia essa escalada do conflito, né, voltando aqui à nossa escalada do conflito, esse momento de estancamento, tem conflitos que passam a vida estancados. Alguns é até melhor que fiquem estancados. Tem uma fórmula, Anne? Qual é o conflito bom de ser estancado ou não? Eu não sei. Cada conflito é um conflito. Cada conflito tem os seus ingredientes bem específicos. São pessoas específicas com histórias, vivências e demandas extremamente específicas. Não existe uma fórmula para a gente lidar com o conflito e negociar com o conflito. Existe uma forma da gente olhar para ele. Essa estrutura, entender dessa lógica do conflito, é que eu estou tentando muito rapidamente passar para vocês. Então, o conflito, ele tem essa lógica de crescer, estancar e decrescer, e o que mais importa é esse lugarzinho aqui, ó. O que faz o conflito declinar? O que faz o conflito declinar é a gente mudar a forma como a gente olha para o conflito e para as pessoas. Geralmente, a gente acha que o conflito sempre escala, mas ele é um zigue-zague. Ele sobe um pouquinho, para um pouquinho, diminui um pouquinho, para outro pouquinho, sobe de novo, e é assim mesmo. Isso é natural, isso é humano, né? Até o momento em que a gente efetivamente mude o olhar para o conflito, e aí ele efetivamente cai. Não significa que não vamos ter mais conflito, a gente pode ter outro tipo de conflito, porque, como a gente já viu, o conflito é absolutamente humano. Né? E aí a gente, para resolver os conflitos, a gente precisa entrar em processos de negociação, né? E o que é um processo de negociação? A negociação, vocês estão vendo aí a tela? Sim? A negociação... Agora não, coloca de novo. Voltou? Não, tá só você na tela. Tá só eu? Então eu vou voltar para a apresentação. A negociação é um meio... Foi, gente? Foi. Então, a negociação é um meio através do qual as pessoas lidam com as suas diferenças. Negociar é buscar um acordo por meio de um diálogo. Ou seja, a gente, mesmo fazendo processos alternativos de solução de conflitos, que é um processo de, pode ser as práticas de justiça restaurativa com os círculos restaurativos, podem ser práticas de mediação, de arbitragem, de conciliação. Qualquer uma dessas técnicas envolvem um processo de negociação. São sempre negociações assistidas. Na mediação, na conciliação, assistidas por um terceiro convidado, que vai ajudar as pessoas no processo de apresentação de suas demandas. E aí eu achei super bacana o Léo falar no começo, e esse é bem o pensamento jurídico. E é por isso que muitas vezes as coisas não resolvem. Sentença, muitas vezes, não resolve conflito. Vocês concordam ou discordam? Vamos. Por que sentença muitas vezes não resolve conflito? Porque conflito não fala de razão. Conflito fala de emoção. E no sistema jurídico, da forma como ele está hoje, não existe lugar para apresentação das emoções. Você tem uma lei, pronto, acabou, está dentro da lei, está fora da lei, ponto e basta. Acabou. É isso. Razões apresentadas de um lado, razões apresentadas do outro. Mas a emoção, que é o submerso, o que me faz doer, o que me faz ficar estagnado naquele lugar de dor e de sofrimento, não tem lugar dentro de um processo jurídico. Ô, Anne, se me permite só dar um exemplo de uma fala, uma vez que a gente passou a associação, fez um papel, o juiz TRF1 fez um papel muito importante, e ele falou, gente, vamos negociar, porque senão eu vou dar uma sentença que vai desagradar uma parte ou as duas, mas de forma alguma vai agradar as duas.
né? Ou seja, a solução para apaziguar, para resolver o conflito, ela não vem do judiciário. Não. Não. Por isso, os métodos alternativos de solução de conflitos, dentre esses que eu citei, eles sempre têm que ser métodos voluntários de participação. Só quem é voluntário colabora, quem é obrigado não colabora. E outra coisa, o mediador, né? O mediador, e é importante ter o olhar mediador, ter a justiça como pano de fundo, quando a gente entra na transformação de um conflito, ele é fundamental, porque a gente precisa entender que o papel não é terceirizar a solução da nossa vida para o juiz. Quem tem que achar a solução para a nossa relação somos nós. O que o mediador faz? Ele muitas vezes ele atua como intérprete, indo de um lado para o outro, porque eu estou com tanta raiva de você, Léo, que eu não estou nem conseguindo escutar o que você me fala. E aí o mediador pega o que o Léo fala, ele reenquadra, ele parafraseia e ele diz para mim o que o Léo disse em outras palavras. E nesse jogo de vai lá, vem cá, que a gente chama de comunicação em cremalheira, o mediador ele vai facilitando, ele vai colocando um óleo numa engrenagem que está enferrujada e que não está girando mais. E aí esse processo de achar a transformação dessa relação para que a gente resolva uma situação conflituosa, ele cabe somente às partes. O mediador ele não pode, não deve dar a opinião dele a respeito da solução encontrada. E é esse o embate que muitas vezes existe na cabeça do advogado de ser o mediador. Porque o advogado, ele é treinado durante 5 anos de universidade, não sei mais quanto na vida, de defender os direitos. E muitas vezes eu prefiro até abrir mão de um direito, mas resolver a pendenga e ficar livre desse infeliz na minha vida. Eu abro mão do meu direito. Eu abro mão do meu direito. Eu cedo. E muitas vezes o advogado trava na solução disso. Várias vezes lá na conciliação, e a conciliação é um método bem pontual, aconteceu de você ver na frente, assim, o cara quer fazer o acordo e o advogado vira e fala, não vão fazer. Né? Quem tem que achar a solução para as pessoas são as pessoas. Tem que funcionar para elas, porque quem vai, de verdade, implementar a solução encontrada para aquela pendência, para aquela relação conflituosa, são os dois. Os 3, ou os 20, ou os 30. São as pessoas que vão implementar. Então, elas é que têm que dizer o que funciona para elas ou não. E quando eu terceirizo isso para um juiz, eu me desresponsabilizo. Por isso, tem que ser um método consensual. Eu tenho que querer participar, porque eu vou ter que me responsabilizar pela decisão que eu tomei, porque eu vou ter que implementar ela. Portanto, passar por um processo de mediação, de conciliação, por um processo de negociação de um conflito, muitas vezes pode ser muito dolorido para as pessoas. Porque às vezes está doendo tanto, está tão difícil lidar com aquilo que a pessoa não quer nem acessar. Não quer nem tocar naquele assunto. Só que o processo de negociação, muitas vezes acontece de uma forma equivocada, como está colocado aqui para vocês verem. A gente muitas vezes negocia desse jeito assim, ó. O que é meu, o que é seu é negociável. Né? E isso não é minimamente justo. Tem que ser negociado pelos dois. Os dois têm que estar disponíveis. Quando eu falo os dois, gente, é só porque é mais fácil de entender, mas as múltiplas pessoas interessadas envolvidas, elas têm que estar disponíveis a ceder também. E eu acho que esse é um grande desafio. Portanto, negociar, gente, é uma tarefa árdua. É uma habilidade para ser desenvolvida. Ela exige esforço pessoal. Resolver conflitos também. A gente não, embora algumas pessoas tenham uma habilidade mais natural para negociação é uma coisa que pode ser aprendida por todo mundo. Só que ela não cai como maná divino dos céus na nossa cabeça. Agora eu vou aprender a negociar e amanhã eu acordo sabendo negociar. Não.
a gente tem que se dedicar, é esforço, é tentativa de acerto, são erros, é um processo de zigue-zague. Uma hora você começa bem, deslancha no meio do caminho, escorrega no meio do outro caminho, vai para frente, vai para trás, até que você vai pegando o seu jeito de negociar. E a negociação, por sua vez, precisa ser entendida que a negociação sempre tem um inimigo. Vocês conseguem me dizer quem é o maior inimigo numa negociação? Pressa. Não. Quem? Radicalismo. Não. As vaidades. Os egos. O próprio negociador. O seu maior inimigo numa negociação, caros queridos, nobres colegas. É você mesmo. Exatamente. Exatamente. Não tem ninguém que pode ferrar mais uma negociação do que você mesmo, né? Principalmente porque a gente precisa entender uma lógica da mente humana. A lógica da mente humana diz o seguinte: as pessoas geralmente são mais convencidas pelas razões que elas mesmas descobrem por conta própria do que pelas razões encontradas pelos outros. Sabe aquela velha máxima de você vender a sua ideia para o cliente? Para ele comprar a sua ideia? Aquela história de você convencer o chefe que aquela ideia brilhante foi do chefe? É por aí. E num processo jurídico, num processo normal, o que a gente faz? A gente tenta colonizar a narrativa do outro. É um exercício de força e de poder que a gente está tentando exercer em cima do outro. O meu argumento é mais válido que o seu. Você é burro. Seu argumento é inválido. Sua razão não é válida. E aí vira uma briga de egos e de vaidades. Como assim, se o meu argumento não é válido? Você está querendo dizer que eu sou menos capaz intelectualmente do que você? E aí, quando você diz que eu sou menos capaz intelectualmente que eu, a gente vai brigar muito. A gente vai brigar muito. Porque você está falando da minha autoestima, da forma como eu me vejo, e eu não posso me ver menos capaz intelectualmente do que você. Por isso o conflito não anda. Por isso ele não sai do lugar. Porque não é razão, é emoção. É interesse. Aonde eu preciso chegar? Qual é a minha necessidade? E é interessante a gente levar isso para um ambiente corporativo. Ô, gente, aqui, na hora que eu tiver que parar de falar, vocês me falam, tá? Porque eu geralmente engato, quando eu chego na quinta, eu falo até amanhã. Entendeu? Então, vocês falam a hora que é para eu parar, porque senão eu vou falar muito na cabeça de vocês. No ambiente corporativo, isso existe muito, né? O cara que às vezes nem é tecnicamente tão bom assim, mas o cara subiu igual um rojão de São João. O homem chegou a diretor e a gente não entende por causa de quê que o homem chegou. Porque ele não está interessado em marcar espaço. Ele sabe qual que é o interesse dele, a necessidade dele. Então, ele não se prende em pequenas vaidades. Muitas vezes, ele é muito mais flexível. Muitos, ok, I know this, são flexíveis, inclusive, no caráter, né? O que é muito ruim. Mas, tantas outras vezes, a pessoa sabe exatamente aonde ela quer chegar, o que ela precisa, o que ela interessa. E aí ela vai fluindo. Enquanto os outros vão no pancadão, na porrada, eu quero mostrar que eu sou intelectualmente mais capaz que você. E aí não chega em lugar nenhum. Que gente assim também, vamos combinar, é muito chata, né? Mas continuando, o Léo me demandou para eu apresentar para vocês um modelo de negociação super conhecido, super utilizado em técnicas de negociação, que é o modelo Harvard de negociação, que tem um mega master blaster guru no mundo, um cara que já escreveu vários livros
Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o nome dos livros, vários links que ele tem no YouTube, que são super legais, que é este moço simpático, esse americano simpático, chamado William Ury, que escreveu vários livros, como Chegar ao Sim, Com Você Mesmo, O Não Positivo, bababá. Ele tem vários livros, e o grande mérito do William Ury, ele, dentro da Universidade de Harvard, ele sistematizou, ele organizou um modelo de negociação chamado modelo Harvard de negociação. Quando a gente está utilizando a mediação de conflitos, os processos alternativos, nem sempre a gente utiliza o modelo Harvard. O modelo Harvard, ele foca muito nos interesses, ele foca no acordo. Eu preciso chegar num acordo, ponto. Outros modelos, o transformativo, o circular narrativo e tantos outros que existem, são metodologias de mediação, eles focam na transformação das relações, né? Dependendo da área do direito que você atua, você vai usar mais Harvard ou você vai precisar mais de outro, né? Geralmente, nas relações de família, você vai precisar usar modelos transformativos, né? E qual é essa diferença de solução de conflitos e transformação de conflitos? Tem um exemplo bem simplesinho, que fica bem fácil da gente resolver, entender. É assim, imagina uma sala de aula, aquele bando de menino que já não está mais na sala de aula, né, porque está todo mundo socado em casa com a cara no telefone celular, um inferno para pai e mãe. Mas quando os meninos estavam lá na escola, eles começam a brigar. E aí eles começam a brigar, o que a diretora faz em primeiro lugar, a professora faz em primeiro lugar? O que significou isso? Bota para fora. Aparta a briga. Bota para fora, vai para a diretoria. O que ela fez com o conflito dela? Só mudou de lugar. Ela solucionou o problema dela. Ora, bolas. Ela tirou os meninos que estavam brigando da frente dela, ela solucionou o problema dela. Ela resolveu o conflito? Não. Então, muitas vezes, solucionar o conflito é vir com uma sentença, vai para a diretoria, faz alguma coisa que, neste momento, eu estanco o conflito. Eu não resolvo o conflito. Peraí que tem uma impressora louca trabalhando aqui atrás de mim. Só um pouquinho. Senão vocês não vão nem escutar. Bom. Parou. E aí, no modelo de Harvard, que eu vou apresentar, assim, breves pinceladas, isso aqui é bem legal da gente entender. Quando eu tenho um conflito, pessoal, um pai solicita a custódia do filho, um exemplozinho clássico. Ele quer a custódia do filho. Isso daqui é a posição que ele assume, ok? É a estratégia que ele assumiu. Vou lá procurar Azevedo 7 porque eu quero a custódia do meu filho. Essa é a posição, a estratégia que ele adota, certo? Mas qual seria, de verdade, o interesse desse pai? Alguém tem algum palpite? Não, não é isso que eu quero. Vocês viram o negócio? Acho que eu não compartilhei, né? Não? Não. Espera aí, deixa eu voltar o trem lá para trás. Agora eu vou compartilhar. Pronto. Imaginem que isso aí é o nosso iceberg, ok? Nós temos essa parte daqui, a ponta do iceberg, que é o que está para o lado de fora. Então, o que eu vejo é a ponta dele. Então, eu tenho um pai que solicita a custódia do filho, que é a posição estratégica que ele adota. Ele vai procurar vocês, porque ele tem uma estratégia, ele quer a custódia do filho dele. Isso é o que a gente está vendo na parte de cima do iceberg. No entanto, ele tem um interesse, que é porque ele sente que não deixam participar das decisões sobre o filho dele. Esse é o interesse, ele quer participar da vida do filho. Ele quer estar presente nas decisões do filho dele. Isso é o interesse que precisa ser compreendido. Esse é o objetivo dele. Tá claro? Mas, na verdade, a necessidade dele é de amor. Que precisam ser, as necessidades e sentimentos a serem descobertos. É aquilo que o motiva. Este modelo de Harvard fala,
como todos os outros modelos, que se a gente não entende isso e não entende isso, a gente não consegue resolver um conflito. Essa é a estrutura do modelo de Harvard. E aí ele fala, primeiro, a gente precisa isolar as pessoas dos problemas. Tem uma frase antiga que era do dono de um banco que estava falando sobre futebol. Eu não lembro nem qual dono do banco, nem qual time de futebol. Mas ele falava que a gente precisa ser duro com a bola e não com as canelas. E num conflito, muitas vezes, a gente é duro com as pessoas e não com o interesse. Por isso, a gente precisa entender o interesse para separar as pessoas dos interesses. As pessoas do problema. O problema é o problema não são as pessoas. Se não fossem aquelas pessoas apresentar aquele problema, seriam outras apresentar o mesmo problema. Então, a gente precisa separar essas duas coisas. Outra questão que o modelo fala. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Então, concentre-se no que o pai precisa participar da decisão na vida do filho. Existem formas da gente negociar com esse pai e com essa mãe que ele participe mais da vida do filho, sem necessariamente o pai solicitar a custódia? Existem formas desse pai receber amor e afeto desse filho e transmitir amor e afeto para o filho sem necessidade do desgaste de solicitar uma custódia? Como é que a gente pode negociar isso? A gente precisa também gerar alternativas de benefício comum. Portanto, uma das coisas que a gente precisa ter em mente para negociar é que a gente precisa ser criativo. E criatividade não é uma característica, não é uma habilidade exclusiva dos pintores, artistas plásticos, músicos, publicitários. Quem tem uma geladeira e precisa fazer almoço, precisa ser criativo. Você precisa fazer daqueles ingredientes que estão ali dentro virar uma refeição. Quem tem um guarda-roupa e precisa sair de manhã para trabalhar, precisa ser criativo. Não hoje, né, gente, que a gente fica de pijama o dia inteiro dentro de casa. Mas, quando a gente voltar a trabalhar e ir para o escritório, a gente vai precisar ser criativo. Criatividade é uma coisa que precisa ser desenvolvida para a gente resolver os conflitos e para a gente negociar esses conflitos. E ela é inerente a todo ser humano. A gente não tem que ter medo de ser criativo. E a gente tem que basear as nossas negociações em critérios objetivos. Portanto, passa por 4 etapas, um processo de negociação de modelo de Harvard. A definição dos temas, em que os participantes explicam as suas posições. A gente passa pela indagação fática, né? Adoro esse termo, que é exatamente o que aconteceu, e é fundamental isso daqui, a parte do mapeamento do conflito, o que aconteceu, por que aconteceu, o que a pessoa sentiu, o que a pessoa não sentiu. Se a gente não se debruça sobre isso daqui, a gente não consegue avançar na resolução do conflito. E existem alguns conflitos, principalmente conflitos corporativos, que eu acho muito interessante, que você muitas vezes entra na empresa e simplesmente de montar uma linha do tempo do que aconteceu, como aconteceu, o que não aconteceu, você já acha a solução do problema. Muitas vezes as informações elas estão soltas dentro da empresa e você simplesmente vai costurando uma informação com a outra. Eu não sei de vocês, mas quando isso acontece comigo, eu sempre saio das empresas e penso, caraca, eu não acredito que eles me pagaram para fazer isso. Né? Tava tudo lá dentro, mas como as pessoas dentro das empresas também não conversam, também tem relações conflituosas, a informação acaba não sendo compartilhada, e aí o conflito fica de uma forma absurda, que não precisava, né? Então, o mapeamento do conflito, gente, ele é uma etapa fundamental. É fundamental acessar, conversar com as pessoas para a gente acessar de verdade os interesses, as necessidades e os sentimentos dela. Só acessando interesses e necessidades é que a gente consegue ter a criação de uma alternativa possível.
Depois que a gente faz essa etapa da pergunta fática, né, esse termo lindo para mapeamento de conflito, a gente começa a explorar as opções. E explorar as opções é sempre um processo de recolher e compartilhar informação. Será que isso é possível? Será que não é? Será que assim dá? Será que assim não dá? É não ter medo de propor opções. E muitas vezes, por medo da crítica, a gente acaba não explorando todas as opções. Em brainstorming, é muito normal a gente ter uma ideia, e a proposta de um brainstorming é o quê? Fala o que vem à cabeça. E aí, dentro do ambiente corporativo, a gente não fala assim, imagina, se eu falar isso, vão rir da minha cara. Imagina, se eu falar isso, fulano de tal vai criticar. Se isso acontece no ambiente corporativo, também acontece no ambiente dos conflitos. E a gente tem que perder esse medo de sair colocando as ideias que vêm na cabeça. Porque depois de todas as ideias apresentadas, você pode fazer uma combinatividade. Um pedaço de uma ideia de um com um pedaço da ideia do outro, com um pedaço da ideia do outro, com um pedaço da ideia do outro, e achar a solução. É como se a gente estivesse tecendo um cachecol com linha de várias cores e que tem a sua beleza. Noutras vezes, é impossível achar onde foi a contribuição de cada um. Mas o bacana é quando as partes, nesse processo, vão explorando e vão dando as opções possíveis. Eu não sei se vocês viram aquele filme que está no Netflix, História de um Casamento. Pois é, quem não assistiu, assista. É super bacana. Um casal em conflito, querendo separar, eles estão a fim de negociar. Um mediador conduz super mal, eles vão para o advogado, viram um pau desnecessário, sendo que os dois se gostavam, eles ainda tinham uma relação de respeito. Podia ter sido construído de outra forma, sabe? Podia ser construído de uma outra forma, né? E aí, por último, o modelo propõe que a gente chegue a um acordo negociado com um resultado mutuamente aceitável, né? Isso vai acontecer de uma hora para outra? Óbvio que não. Né? Chegar a um acordo mutuamente aceitável não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que ocorre do dia para a noite. Ele precisa de tempo, as nossas emoções precisam de tempo. Alguns processos, muitos processos jurídicos estão falando de processos de perdas que podem ser interpretadas como lutos que precisam de tempo para serem processados, para serem trabalhados. A gente muitas vezes precisa do tempo para colocar as coisas em perspectiva, né? E a gente precisa desenvolver essas habilidades. Então, sendo bem prática para vocês, como conduzir bem uma negociação? Primeiro, cuida do seu corpo, né? Seu estado vai entrar numa negociação, cuida do seu bem-estar em primeiro lugar. Segunda coisa importante, eu vou montar um materialzinho e vou mandar para vocês. Descobre o que te tira do sério. E, em segundo lugar, descobre o que te acalma. Então, vamos supor, você vai entrar numa reunião que vai ser tensa. Você vai sair daquela reunião tensa. O que você vai fazer para te acalmar? Você vai sair conversando com o colega que está na mesma pilha que você, provavelmente. Vão meter pau em todo mundo que estava naquela reunião. Vão ficar mais pilhados ainda. Né? E aí você volta para a reunião de tarde, todos aqueles argumentos seus, você está mais firme ainda nas suas razões. E com a sua emoção de raiva lá no topo. Tudo errado. Tudo errado. Para a gente entrar numa reunião, a gente tem que saber exatamente o que pode acontecer na reunião que vai me tirar do sério. E se eu sair do sério, como é que eu faço para voltar para o meu prumo? Eu posso simplesmente levantar e tomar uma água no meio da reunião. Ou posso levantar e ir no banheiro.
E eu sempre tive isso, é a coisa mais engraçada. Eu tenho ideias brilhantes quando eu paro no meio de uma reunião e vou fazer xixi. Eu não posso fazer reunião sem banheiro perto, porque eu tenho ideias sensacionais. Na hora que eu saio daquela energia da reunião, eu me conecto com outra coisa. Sabe o que é isso? É quando a gente está tomando banho e tem uma ideia sensacional. É quando a gente está dirigindo e tem uma ideia sensacional. Porque você se alimentou da informação durante muito tempo e quando você entra no piloto automático, o seu subconsciente aparece e ele vem com a solução. Por isso a gente precisa também utilizar desses incubação. Alguém colocou aqui, a Luísa colocou que é a incubação, exatamente, né? Só que do mesmo jeito que a gente tem que ter incubação para ter a resposta, a gente tem que ter a saída da emoção. Como é que eu escapo dessa emoção? Então, se é música que me acalma, eu já vou deixar minha playlist montada, porque eu vou sair daquela reunião, já vou botar a playlist para eu entrar num estado mais tranquilo. Ah, é chocolate que me acalma, eu já deixo ele na gaveta. É tomar um chá, é caminhar no quarteirão, eu já tenho que ter o roteiro montado. Percebam? É um processo de preparação para eu entrar numa reunião e para eu conseguir sair da emoção, porque a emoção, ela contamina a minha forma de pensar, né? Isso todo mundo já sabe que a emoção, ela contamina a forma como a gente constrói o nosso pensamento e as nossas percepções, por isso que muitas vezes o tempo é importante, porque ele coloca as coisas em perspectiva, a gente abaixa a emoção que a gente está sentindo naquele momento. A gente precisa ter, para participar de uma reunião tensa assim, os nossos amuletos de tranquilização. Advogados geralmente usam o terno, né? É a couraça que o advogado põe, ele vai de terno. Uns vão até de terno com colete, né? Porque aí fica mais protegido ainda. As mulheres vão com um salto 15 para mostrar que são poderosas e absolutas na hora da reunião, né? Os jogadores de futebol usam a cueca da sorte. Cada um, gente, tem um símbolo, uma forma de se sentir protegido, de se sentir seguro. Outras pessoas levam um terço, eu ando com o meu terço dentro do meu bolso. Não precisa fazer sentido para ninguém, só para você. É você sentir que naquele momento você tem uma proteção, você está seguro de alguma forma. Seja pela roupa que você está usando, seja por você carregar um amuleto, né? E a última coisa, todo mundo precisa desenvolver um mantra vazio. O que é o seu mantra vazio? É naqueles momentos em que você é pego no contrapé, você não sabe o que responde, e aí você fala uma frase absolutamente sem sentido, que é para dar tempo do seu cérebro raciocinar o que você vai responder. Então, a pessoa te pergunta, o que você acha dessa situação? Você para, olha para a pessoa e pode falar, oi? Não entendi, você podia repetir? Eu viajei aqui. Ou então você vira e fala, veja bem, analisando sob essa perspectiva e considerando todos os pontos que foram apresentados aqui nessa reunião, por várias pessoas com vivências, expectativas e experiências diferentes e análises a respeito desse contexto, eu quero te dizer que eu ainda, neste momento, não tenho uma opinião formada para te passar. Eu só enrolei, eu não falei nada. Mas se eu estou numa situação de estresse, é o tempo que eu vou desenvolvendo isso e o meu subconsciente está me preparando. Né? Então, são algumas coisas que a gente pode entrar numa reunião um pouco mais preparados, um pouco mais seguros, porque reuniões de conflitos não são reuniões fáceis. Né? São reuniões tensas. Eu e o Léo passamos por uma no mês de março, que foi super tensa, super intensa, mas que no final da história ela conseguiu desenrolar numa boa. E aí, pegando aquela reunião como experiência, olhe as pessoas nos olhos. Sempre. Sempre. Ô, Anne, sem querer interromper, mas essa dos quilombolas, né? A gente lá, né, na região deles, conversando, e em determinado momento falaram que iam me sequestrar, né?
para até a empresa atender os pedidos deles. Enfim, só para ilustrar aqui a situação que a gente passa às vezes e precisa de muito jogo de cintura e experiência, né, para lidar com isso, né, Anny? Em outras reuniões, né, Léo, a gente derrete de calor e a geraizeira fica abanando o advogado, né? Fica lá do lado do advogado, abanando, porque o advogado está com calor. A gente derrete, mas ela fica lá abanando o advogado. Tudo bem, faz parte. Mas, gente, era isso. Ô, Léo, você não me falou que tinha esse risco quando eu fiz a proposta, não, já que o caso virou contencioso, viu? Tá certo. Gente, isso é assim, uma gotinha num oceano de coisas que a gente podia conversar sobre conflitos, sobre processos de negociação, sobre como se preparar para uma reunião. Eu estou super à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer perguntas. Tomara que vocês façam perguntas, não existe nada mais triste para alguém que se dispõe a conversar com os outros, ninguém pergunta nada, a gente fica numa depressão horrível, porque a gente não sabe se o povo entendeu tudo ou se o povo não entendeu nada, né? Então, pelo amor de Deus, faz uma pergunta, que é uma necessidade minha, entendeu? Oi. Bom, pode concluir, desculpa, acho que eu te interrompi. Não é isso, pelo amor de Deus, pergunta, gente. Sim. Mas vamos lá, só falar rapidinho. Primeiro, novamente, agradecer você aí, Anny, foi sensacional, muito bom ouvir você e esses fundamentos. É claro que, igual a gente conversou antes, né, negociação, as técnicas, os processos, é tema para, enfim, um semestre de aulas aí, né, isso aqui é realmente, assim, a base. Mas olha que interessante a reflexão que você trouxe para a gente, né? Quem entrou aqui hoje nessa vídeo pensando que aprender como convencer o outro e conseguir um acordo excelente, está ouvindo as reflexões de autoconhecimento, né? A importância de ouvir o outro, né? Exercer empatia, o que atinge, né? O que é o sentimento que está por trás disso, encontrar os interesses subjacentes e não os declarados, né? Controlar o próprio ego, isso a gente como advogado, né, as autoridades, enfim, é um ambiente que a gente tem muito isso, não tem que controlar, não posso cair na tentação de dizer o meu argumento é melhor que o seu, logo o acordo tem que ser bom. Isso não vai, nunca dá certo, né, Anny? Geralmente isso está para o conflito, né, e saber expressar e ter criatividade. Então, está dentro de um pacote de soft skills aí, de habilidades que a gente tem que desenvolver para se tornar um melhor negociador, né. Só queria mesmo agradecer mesmo a Anny e ter certeza todo mundo que gostou, já viu os comentários aí. Quem quiser fazer pergunta, gente, vamos franquear aí para poder... Frederico perguntou sobre o poder do silêncio. Qual o efeito dele na negociação? Gente, silêncio é uma coisa muito bacana de ser utilizada para várias coisas, né? Inclusive, você aprender a silenciar sua mente, que é a proposta da meditação, né? O silêncio, ele tem o silêncio respeitoso, em que você se silencia para deixar que o outro fale, que o outro exponha. Existe o silêncio acolhedor, que é quando a pessoa está apresentando a emoção dela, e geralmente acontece isso muito. Quando a pessoa começa a apresentar a emoção dela, é uma barragem que rompe. E aí ela não consegue parar mais. Então, muitas vezes, escutar respeitosamente o desabafo dessa pessoa e não ficar falando para a pessoa, calma, vai ficar tudo bem. Não, fica assim, não. Não, ele vai voltar para você. Calma. Isso é profundamente violento. Como assim que você vai dizer para mim como eu devo me sentir? Fica assim, não? Isso não é empatia, isso não é respeitoso, né? Então, existe esse silêncio acolhedor e respeitoso, mas existe o silêncio violento. Existe muito o silêncio violento. Saber distinguir um do outro é uma habilidade que a gente precisa aprender a desenvolver. Porque muitas vezes a pessoa demanda uma resposta, demanda um posicionamento, e o outro se fecha, se cala, não fala, ou você pergunta uma coisa e ele responde outra. Então, o silêncio, ele é uma ferramenta válida, desde que você saiba quando
como utilizá-lo, em que momento utilizá-lo e, principalmente, com qual intenção utilizá-lo. Porque ele pode agredir ou pode acolher. Vai depender da intenção de quem está usando. Obrigado, Anne. Eu já descobri também que ele pode incomodar. Opa, né? Se incomoda, né? Porque quando você não fala o que você está pensando, eu não consigo te influenciar, né? O que mais, gente? O Eduardo colocou aqui mais cedo que a visão que eu tenho sobre o principal papel e função do mediador seria o de alinhar e equacionar as expectativas de cada parte, em cada rodada, de modo que na próxima rodada os interesses estejam mais convergentes, até que se encontrem em um acordo e interesse comum. Concordam? Sim. Sim. Equacionar expectativas, mas não só equacionar expectativas, apresentar sentimentos, né? Apresentar perspectivas, apresentar pontos de vista. Ponto de vista é a vista a partir de um ponto, não um único. Né? Existem vários pontos de vista. Né? E eu acho que essa também é uma tarefa do mediador. O que mais, gente? Pergunta mais. Amigo, pergunta aí. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Claro que a gente, como advogado, a gente a gente está atuando, claro, às vezes em nome próprio, às vezes em nome do cliente, né? Você conseguiria falar, talvez, a gente vai ter tempo, porque são ferramentas que têm mais sofisticadas, mas assim, qual que é o limite para eu ceder, né? Ou quando eu devo ceder, como que faz essa avaliação, como que eu monto um processo para entender até onde eu vou ou até onde estou fazendo concessões demasiadas, né? Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Qual é a necessidade do seu cliente? O limite é a necessidade do seu cliente. Você precisa ir até o ponto da necessidade dele ser atendida. Entende? Se você não chegar a atender a necessidade dele, a coisa não resolve. Ela só posterga. Então, o limite de até onde você deve ir é até o limite da necessidade dele ser aceita. Agora, uma necessidade genuína, tá? E aí é muito importante que a gente entenda e a gente saiba, né, no processo de mediador ou de advogado conduzindo um conflito, saiba entender e saiba identificar o que é verdadeiramente uma necessidade ou o que é só desejo de vingança. E desejo de vingança é uma necessidade humana também, tá? Todo mundo tem necessidade de vingança. Só que algumas pessoas ficam presas naquele lugar. E aí daria um pano para manga, aí não ia dar para ser uma conversa de 1 hora, a gente teria que ter uns 2 dias de seminário para a gente discutir sobre perdão. Não o perdão eclesiástico, tá? O perdão da Bíblia, mas o perdão de eu deixar de ser vítima de uma situação que me aconteceu. Até onde eu posso ir, perdoar e seguir adiante. Perdão como um ato político, o perdão como abertura de possibilidades e o perdão como uma libertação de uma situação que me machuca. Será? E aí eu faço a provocação para vocês. Que os advogados não precisam entender muito de perdão para conduzir os seus processos? Os tributaristas estão pensando em perdão de dívida, né? Deve ser. Mas existem outros tipos de perdão, né, gente? E muitas vezes as pessoas elas ficam presas, né? O perdão, a falta do perdão aprisiona. Será que as pessoas não precisam, a gente não precisa começar a discutir perdão? Anne, e brincadeira à parte, mas assim, volta naquela questão de ouvir o cliente, né? Às vezes o cliente vem com uma ideia na cabeça, com um objetivo, que ele talvez não seja a melhor solução para ele, não seja
o que ele realmente precisa, né, necessidade, igual você colocou, e a gente precisa fazer essa escuta aí, do cliente, repetir, né, tem uma técnica que você repete o que o seu cliente falou, em outras palavras, o que você quis dizer, é nesse sentido, né, onde você quer chegar com isso, e, né, estou falando do meu dia a dia, o cliente às vezes está ali, ele está cheio de razão, mas o que você quer? Eu preciso da minha licença, eu preciso solucionar isso aqui para implantar minha linha de transmissão, eu preciso avançar nessa etapa, ou não, eu preciso segurar essa demanda. Então, e aí você passa até o limite de negociação ou de plano de ações com o seu cliente, né? Então, assim, de novo, acho que no nosso dia a dia aqui, ouvir bastante o cliente, entender, para então a gente poder falar em nome dele, né? Senão a gente não consegue representá-lo adequadamente. Exatamente. Eu quero a custódia do meu filho. Mas para que você quer a custódia do seu filho? Mas o que está faltando? Né? A arte da perguntação. Eu estou fazendo um curso de perguntação. Como é que você pergunta e como é que você acessa aquilo que está submerso no outro? É aí que está o X da história. Qual o melhor ambiente para a pessoa expor aquilo que ela sente e o que ela pensa? Como eu falei para vocês, para um advogado, transitar num tribunal é fácil, é simples. Para alguns clientes não é. Será que ali é o ambiente que a pessoa mais se sente à vontade? Em um conflito socioambiental, essa é uma grande crítica que os movimentos sociais fazem da forma como os atingidos são ouvidos. Eles precisam ser considerados dentro da sua própria linguagem. Se é falar palavrão, deixa o cara falar palavrão, é assim que ele se expressa. Se o cara fala errado, deixa o cara falar errado. Mas o judiciário, ele tem um rito e um salamaleque próprio, que muitas vezes a pessoa ela não consegue nem explicar o que ela quer, porque ela fica com o olho desse tamanho, arregalado, é um ritual, né? Eu não posso chamar o juiz de moço, eu tenho que chamar ele de Vossa Excelência, meritíssimo, às vezes eu não consigo nem falar isso não faz parte da minha linguagem habitual, então na minha linguagem eu não consigo expressar os meus sentimentos e as minhas necessidades dentro da minha linguagem. A minha linguagem é como eu coloco para fora o que está aqui dentro. Se eu tenho que necessariamente usar um filtro que não me pertence, uma linguagem que não me pertence, aquilo que está dentro não vai sair de forma natural. Vai sair de forma errada, equivocada, contaminada, e pode, sim, levar o conflito ou a pendenga jurídica para um outro lado. Percebe? Então, esse cuidado de, assim, aonde é um ambiente que essa pessoa se sente confortável para se expor? Será que é num prédio bacanudo? Será que é? Eu estava escrevendo isso no livro hoje. Será que um quilombola se sente à vontade dentro de um tribunal? Será que um promotor público se sente à vontade debaixo de um pé de mangueira, conversando com comunidade? São coisas que influenciam, né? Influenciam a expressão de um sentimento, de um interesse, de uma necessidade. Luane, muito, muito bom, muito aclarador. O nosso tempo acabou que passou um pouquinho, mas está sendo ótimo. Eu queria te fazer uma última pergunta, né? E aí já passar a palavra em seguida para o Léo poder fazer o encerramento aqui em nome do escritório, mas eu já deixo meu muito obrigado, é sensacional. Queria te perguntar o seguinte: a gente tem uma equipe muito grande de jovens talentos, né? Em todas as áreas, estagiários, advogados, administrativos, e que estão aqui aprendendo um pouco disso que você falou, né? Todo mundo já negocia ao longo da vida, mas agora de maneira organizada, profissional. Para essas pessoas que estão começando a carreira e que isso vai ser uma vantagem, uma ferramenta que elas vão poder usar a vida inteira na carreira, o que você poderia dizer para elas, uma recomendação, um curso, um livro, uma postura, o que você poderia falar para elas, por favor? Bom, vamos lá. O grande desafio dessa nova geração que está entrando no mercado do trabalho é lidar com o imprevisível, certo? Essa galera, vocês todos já nasceram com o celular na mão. Na minha época, gente,
A gente não sabia que horas o ônibus ia passar, não. A gente não sabia se ia chover ou se não ia chover, não. A gente viajava com um mapa impresso, e a gente pegava o mapa na viagem e ia virando ele assim para chegar no lugar. Não tinha Waze, não tinha clima-tempo, não tinha aplicativo de celular, a gente ia na cara e na coragem. Voltava muito cheio de história, né? E pouquíssimas fotos em rede social, que na verdade não existiam. E hoje vocês têm um mundo que a resposta está na palma da mão, tá aqui, ó. Que horas que o ônibus passa, qual que é o melhor caminho, qual que é o Uber, qual que é o aplicativo, qual é o valor, a gente tem tudo aqui. Isso trouxe uma vantagem? Trouxe. Mas trouxe para vocês uma desvantagem. A maior dificuldade de lidar com o imprevisível. Porque está tudo previsto aqui. Isso aqui responde tudo. E a grande dificuldade do conflito é que ele é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer nele. E isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande dos jovens de lidarem com o imprevisível. Não sabe lidar com o imprevisível. Isso não é problema de fulano, beltrano, de só quem está me assistindo nessa live, não, é problema do meu filho. Meu filho teve a pachorra de um dia ligar para mim e falar, mãe, o meu cartão não passou, eu estou aqui para comer e não tenho como pagar. Eu falei, Henrique, deixa sua carteira de identidade no trailer e depois você volta e paga. Eu estou no meio de uma reunião, beijo, mamãe te ama, depois eu te ligo. Resolve, bicho, você tem 18 anos de idade. 2 horas depois, eu ligo para ele e falei, e aí, criatura? Ah, eu pedi dinheiro emprestado pro meu colega que estava do lado, eu quase matei o menino. Porra! Porra! Né? Então, essa imprevisibilidade, eu acho que esse é um grande desafio. No meu LinkedIn, é só vocês procurarem pelo meu nome, eu vou pedir para a Tatiana passar o link para vocês depois. Eu estou com um curso gratuito de 4 horas, que começa semana que vem, em que eu vou dar as bases de mediação e de conflito, quem quiser fazer. É gratuito, mas acho bom fazer a inscrição meio rápido, porque já tem muita gente inscrita, que não dá para fazer para muita gente, senão a gente acaba perdendo, né, a proximidade com as pessoas. Quem quiser entender muito de negociação, eu sugiro os livros do William Ury, mas eu acho que para além de entender de negociação, a gente precisa aprender a conversar, sabe, gente? Porque a negociação nada mais é do que uma conversa bem conduzida. E aí tem um livro, eu vou pegar ele aqui só para vocês verem a carinha da capa dele. Que eles são 2 livros muito bons. Esse livro aqui, que chama Conversas Cruciais. Eu mando a informação dele para vocês. E esse outro que chama Conversas Difíceis. Tá? Já adianto para vocês que começar a entender dessa história é uma cachaça, é um caminho sem volta. Quem começar a entender disso não vai querer sair disso mais, porque a gente começa a se ver muito nesses livros, começa a entender muitas das bobagens que a gente fez na vida pessoal da gente, muitos dos conflitos que a gente podia ter evitado se a gente simplesmente tivesse falado algumas coisas de uma forma diferente. Acho que vale a pena, assim, entender um pouco de comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta, ela tem sido interpretada de uma forma equivocada, como se fosse uma técnica daquilo que eu vou dizer. Quando comunicação não violenta, começa eu não sendo violento primeiro comigo. Eu não posso ser violento comigo, eu preciso entender aquilo que eu preciso em primeiro lugar. Enquanto eu não entendo, tudo passa, pessoal, pelo autoconhecimento. E aí eu vou deixar, só a última coisa que eu vou falar, é assim, tomem cuidado com cursos de internet de autoconhecimento e competências socioemocionais. Essa questão ela é séria, ela é profunda. Todos nós temos buracos, todos nós temos dores e mágoas e processos traumáticos. Não é um caminho fácil do autoconhecimento, da gente se entender, mas ele é um caminho necessário. Então, não sai desembestado por aí fazendo qualquer curso, não, porque as pessoas tendem a simplificar e deixar tudo num nível muito raso, como
se fosse, Léo, uma soft skill, e de soft não tem nada. De soft não tem nada. O negócio é pedreiro, é punk, sabe? É muito punk. Mas depois de passar pelo processo dolorido, a coisa flui melhor. Então, eram essas dicas, assim, que eu queria deixar para você respondendo a sua pergunta, Fred. Muito bom, Anne, muito obrigado aí, novamente, ouvir aqui suas reflexões, é como oxigenar realmente nossas ideias, né, de advogados, às vezes no dia a dia, a gente sempre focado no nosso direito, né, nos nossos argumentos, e ouvir essas ponderações, acho que só enriquece. Muito obrigado aí pela sua participação, a gente tem aí o objetivo e vamos encerrando o evento por aqui. E agradecer também a todos aqui até essa hora. Obrigado, gente. Pessoal.